E aí galera, aqui é o Jefferson, GFNDF, trazendo mais um vídeo pra vocês. Nesse vídeo eu vou estar mostrando como desenhar o perfil do vilão usando as estatísticas dele, usando as stats de cada vilão. Primeiramente, para estar a gente fazendo essa análise, a gente tem que ter uma amostragem boa de mãos de cada vilão para a gente ter dados mais precisos, né? Para a gente ter números mais precisos para a gente estar fazendo essa análise. É uma amostragem muito pequena de mãos, a gente pode vai ter dados imprecisos e a gente pode estar acabando errando na mão, né? Eu decidi pegar essa mesa que tem alguns regulares que eu tenho bastante mãos deles, como esse Soul Baisley 21, eu tenho 1700 mãos dele, é um regular que eu jogo contra ele bastante. Esse Fishing CH621 também eu tenho 2600 mãos dele, que também é uma amostragem muito boa de mãos. Eu digo que pra gente ter pelo menos uma noção se o jogador é tight, se o jogador é jogador agressivo, eu aconselho a gente estar pegando para analisar mais pra gente ter dados mais precisos, para começar, né, ter uma análise em torno de 250 a 300 mãos, né, do vilão, pra gente pelo menos ter uma noção como é que um número um número abaixo disso, de 200 mãos, assim, a gente não tem uma amostragem ainda muito boa, a gente não tem uma amostragem tão boa ainda pra gente estar se baseando bastante nas estatísticas do vilão. Como por exemplo esse Jaycee, isso aqui eu só tenho 75 mãos dele. Então um jogador que tem os dados aqui totalmente imprecisos, né? Então não tem como eu ficar me baseando muito nele. Então eu decidi pegar esse Soul Baisley 21, que eu tenho 1700 mãos dele. Então vamos analisar ele aqui. Ele é um jogador que tem um VIP pré-flop de 18, né? E um pré-flop e um VIP de 18 e um pré-flop raise de 14. São estatísticas de jogador regular. Normalmente, como o VIP e o pré-flop raise são parecidos, são próximos, normalmente são jogadores regulares, o que quer dizer o quê? Que quando o jogador entra na mão, ele entra agressivamente. Quando o VIP é muito alto e o pré-flop raise é muito baixo, a distância entre os dois é muito grande, o VIP muito alto e o pré-flop raise muito baixo, quer dizer o quê? É um jogador call stage, normalmente é um jogador donk, é um jogador que entra muito de call, é um jogador que entra muito de raise, então então a gente pode se basear nisso. Então é um estatístico de jogador regular, é um VIP pré-flop de até mais ou menos 15%, é jogador mais tight, acima de 15 a 20%, é jogador mais regular, e acima assim, eu acho que acima de 18, 19 a 20%, acima de 20, já é um jogador bastante loose, né? Então é um jogador tem um jogador tão regular, né? Ele tem um tribet pré-flop de 7%. Ele tribeta 7% pré-flop, que é regular também. Um tribet até 6% são de jogador tight, de 6 a 9% mais ou menos. É já de um jogador que é regular, um jogador que tem um tribet já acima de 7 ali, até 9, um jogador que tem um tribet light em seu range, e acima de 9% já é um jogador que tribeta muito, né? Um jogador que tem já tribeta bastante. Então um jogador que tem tribeta regular, né? Então tem um range de tribet light nele aqui. Então a gente pode analisar que esse jogador ele forbet de 25% também, que não é tão baixo. Então é um jogador que tem estatísticas pré-flop e agressivas, né? Um jogador que quando entra na mão entra agressivamente, né? As estatísticas dele pós-flop, a gente pode observar aqui uma coisa importante, uma coisa legal nesse jogador. É um jogador que sebeta muito pouco. Ele só sebeta 44% das vezes. De 72 mãos, ele só sebetou 44% das vezes. Então, um jogador que pode ter um leak aqui pós-flop, né? Um regular. Ele não sebeta tanto, né? Ele não tem um sebet muito balanceado, né? E folda muito para sebet, né? De 37 mãos, ele foldou 65%. Então, um jogador que sebeta muito pouco e folda muito para sebet. Então, um jogador que a gente já pode ter como jogar contra ele uma estratégia de a gente pode estar sebetando bastante, porque ele folda muito para sebet e ele sebeta 71% no turn. Então um jogador que eu já vejo que é um jogador que dá muito check behind flop e sebeta muito no turn. Então pode ser isso um leak dele no jogo, e isso pode ser, ou então a estratégia dele. Então é uma coisa a se observar nesse jogador, como o jogo dele pós-flop, né? Um jogador que não tem estatísticas muito agressivas pós-flop, mas pré-flop abre bastante. Por exemplo, a gente aqui pode ver o raise first dele, né? Quando ele é o primeiro a dar raise pré-flop, ele tem um raise first de EP de 16%, um raise first de MP de 24%. Então é um jogador que abre bastante do EP e bastante do MP, né? É um jogador que até que acima de 14% de EP já é já é uma porcentagem alta que o jogador abre do EP, do MP acima de 20, acima de 20%, 25% já é bastante alto, então ele tem praticamente 4% aqui, então ele abre bastante. É um jogador que abre pouco do cutoff, é um jogador que só abre 28% do cutoff.
Então um jogador que não abre, e do Button 38%. Então um jogador que abre muito do EP e abre muito do MP, mas não abre muito do cutoff nem do botão Tom Light. Então um jogador que a gente pode tribetar bastante ele quando ele estiver subindo do MP e do MP, né? Explorar ele aqui do EP e do MP. Então é isso aí. E a gente pode olhar esse Fish em CH621, pelo contrário desse aqui, já é um jogador bem mais tight, né? Já é um jogador que tem um VIP IP de 13%, o pré-flop raise de 10%, mas mesmo assim você vê que é bem parecido, bem próximo, 13/10, então é um jogador que é tight, mas quando entra na mão entra agressivamente, entra dando raise, mas é um jogador tight, não é um jogador que joga muitas mãos e não é um jogador que abre tantas mãos, tem um tribet só de 4,8%, então um jogador que não tribeta muito, é um jogador que tribeta pouco, então até 6%, e normalmente é um jogador que não tribeta muito, então é um jogador mais tight mesmo, é um jogador que não tribeta muito, então joga mais valor mesmo esse Fish em CH. Cbeta, não cbeta tanto também, um cbet de 53%, né? Abaixo de 60% é um jogador que não cbeta muito, então um jogador que também dá bastante check behind, é um jogador que não cbeta muito, não tem estatísticas muito agressivas pós-flop também, é um jogador bem padrão pós-flop, não é um jogador que sobe tanto também, não é um jogador que sobe muito também no gap, é um jogador que do EP só abre 11%, do MP só 18% e do cutoff só 17%. Então é um jogador que não abre muito chegando no gap no cutoff, né, em posições de steel. No cutoff ele só abre 17% e no botão 29%, que é bastante baixo, né, não é um jogador muito loose, né, um jogador que abre, que não é um jogador que não abre tanto no gap, né, é um raise first de 25% também, não. Um raise first, se o total de 25%, né, um jogador que abre um número de mãos muito grande, né? Então a gente pode tirar o que esse jogador pré-flop é bem mais agressivo que esse aqui, né? Então a gente já tira que esse aqui pode estar subindo bem mais light, principalmente do EP, MP, pode estar tribetando mais light. Esse jogador aqui é bem mais duro, um jogador que joga mais valor. Então a gente pode tirar então a gente pode ir desenhando esse perfil, né? Esse é um jogador mais agressivo pré-flop, que pós-flop não cebeta muito, não cebeta bastante, e esse aqui é um jogador bem tight pré-flop, um jogador que tribeta bem pouco, não abre muito raise. Então é desse jeito que a gente vai desenhando o perfil de cada vilão e vai sabendo como cada um joga, e é desse jeito que eu vou vendo e vou adaptando meu jogo para cada vilão, analisando dessa forma as estatísticas de cada um, né? Então a gente viu que esse jogador aqui, a gente vai cbetar, esse Solbais a gente vai cbetar muito contra ele, porque ele folda muito para cbet. Esse aqui a gente dificilmente vai estar tribetando muito light ele, porque principalmente ele subindo do EP e do MP, que ele só sobe praticamente o topo do range. Então é desse jeito que a gente vai se adaptando e vai analisando cada jogador, né? Então é isso aí, galera, valeu. Esse aí foi um vídeo só para análise, é um vídeo básico e só para galera que tem dúvidas em relação a como analisar as estatísticas. Depois eu vou fazendo mais vídeos aí. Então é isso aí, para contatos para coach. Só um segundo. Contatos para coach, meu e-mail é Jefferson Medeiros, tudo junto, 88@hotmail.com, ou pela minha fanpage GFINDF, ou Facebook GF Medeiros. Então é isso aí, galera, valeu, abraço, até mais.